entrevista do dia. Hoje eu estou recebendo com muita alegria, afinal de contas, já trabalhei, né? Trabalho no ramo de corretagem também, e o Ney foi um dos incentivadores, né? Está sempre ali, fui conhecendo um pouquinho, né? Do dia a dia, né, Ney? E que bom recebê-lo hoje na minha condição de radialista, né? Jornalista aqui, e você como um dos grandes incentivadores aí. Obrigado. Provocadores, quando eu digo isso, no bom sentido, tá, gente? Provocar as instituições para que todos nós possamos nadar num caminho só, né? Ou seja, nada contra a corrente, porque eu já vi aqui, eu estou desde 2008 aqui em Itapema, e eu já vi muita maré brava aqui, né? No sentido seguinte, e já vi bons momentos, ou seja, ora o público se aproxima do privado, ora se afasta, né? Verdade. Nesse sentido. Ora tem diálogo, ora não tem. Mas eu estou sentindo aqui, você pode falar melhor, não só pelo painel que foi realizado, essa reunião importantíssima ontem, com as presenças... Segunda? Foi segunda-feira. É. Deixa eu te cumprimentar primeiro, já estou falando aqui que nem um louco. Boa noite, Ney Santos, da Ciesc, Associação dos Corretores e também imobiliárias do nosso estado de Santa Catarina. Exato. Quanto tempo já na associação? Um aninho? Vai fazer 1 ano agora. 1 aninho já. Vai fazer 1 ano, Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos lá. Primeiro, queria dizer que é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui na Rádio Cidade, 104.1. O Grupo Russi sempre nos apoiando bastante. O Ivan, eu estava ouvindo e assistindo, né, a entrevista dele ontem, e ele foi muito sensato, tudo que ele falou, né? Se que você não assistiu, assista, tá? Porque é importante tu entender o que ele falou, tipo, que o cliente não está aqui, está fora, o cliente do nosso mercado. Queria agradecer mais uma vez toda a diretoria da Ciesc, todos os componentes da diretoria da Ciesc, por nos apoiar e fazer um evento que foi muito bom, Tanaka. Foi segunda-feira, foi muito bom. Para nós foi muito satisfatório, principalmente no que tu falou, porque o painel da Ciesc, a intenção principal vamos apoiar o público, né? A parte da prefeitura, conectar com o Sinduscom, conectar com o construtor, o arquiteto, o engenheiro, o Cresci. Todos os atores estavam lá. Estavam lá. E aí a gente conseguiu falar de vários assuntos. Lógico que é uma pílulazinha, né? É um pequeno... um pouquinho de cada coisa. Então é muito difícil tu fazer um negócio onde que em vez de tu fazer uma coisa estendida de 2 horas, muito tempo para falar, tu acaba fazendo um pouquinho, né? Mas essa foi a ideia. Tipo, vamos começar a abrir as portas para cada área dentro da Ciesc. Para ter hora e vez aí, para participar. Exato. Até porque a gente está há quantos anos nessa roda enorme, né? Altos e baixos, a gente vive um momento difícil, eu queria que você falasse sobre isso, Ney, em todos os setores da sociedade. A gente vive uma crise institucional enorme aí, não precisa falar muito, né? Tarifaço, a classe política infelizmente continua cada vez pior, né? Nesse sentido, em que pese, eu vejo mais participação das pessoas, mas há uma polarização, enfim, todas essas questões aí, mas nesse meio aí, há população, há pessoas que estão aí no dia a dia, que precisam participar, sim, mas estão preocupadas, né? E o nosso setor econômico também, não é diferente, né, Ney? Ontem a gente estava numa reunião, e eu participei de uma reunião, e grande parte dela era feita por empresários e construtores da cidade. E a gente estava falando, tipo assim, a gente está voltando, Tanaka, a um momento do mercado que era o momento de 2018, 2019, antes da pandemia, né? Quando entrou a pandemia ali, muita gente veio para cá, acabou o corretor de imóveis, o mercado imobiliário, ele deu um grande boom pós-pandemia, né? É incrível, né? Você descobriu outro momento, né? E aí a gente veio nadando bem até 2022, 2023, né? Com a mudança do governo. A gente imaginava que ia demorar uns 4 anos aí, vamos falar assim, para o governo se atrapalhar do jeito que está se atrapalhando, tá? Então, e eu falo o governo, não estou falando partido político. Sim. Tá? Não estou dizendo, é o partido A, o partido B, Sim. Até porque a ideia da Ciesc é apartidária.
A gente tem Com conversado certeza. muito sobre isso, né? Nós já conversamos sobre isso, porque não podemos falar que ela tem um partido A ou partido B. Agora, o mercado financeiro atrapalha diretamente o mercado imobiliário. E principalmente porque quem compra no litoral catarinense, na grande parte é investidor, e muitos são do agro, né? Sim. E muitos são empresários. Então, empresários do Brasil inteiro e tal. Hoje a gente começa a entender que o mercado externo, vamos falar lá dos Estados Unidos, Austrália, Nova York, perdão, Inglaterra, né? E aí esse pessoal tá vindo, que é o brasileiro que está morando fora, que está ganhando no dólar, que está valorizado, e daí começa a pensar de novo aqui, entendeu? Então, tipo, vou blindar meu dinheiro, vou botar onde? Vou botar lá em Santa Catarina. Porque do Brasil inteiro, Tanaka, nós hoje, pode ter certeza do que eu estou te falando, do Brasil inteiro, hoje nós somos uma das melhores opções ainda para se investir, entendeu? Então, tu pode falar, mas pô, Agora tá a gente ruim. tem que saber como utilizar esse momento, né? Exatamente. E aí vem justamente um dos fatores que te traz aqui, que te levou a pensar, a Ciesc, enfim, quando eu falo você, Sim, é um sim, grupo sim. de pessoas que estão ali a pensar no painel e tantas outras ações que eu sei que vocês estão aí querendo. São duas coisas. Primeiro, tu falou do aniversário, né? A gente está fazendo o aniversário da Ciesc agora, foi lançado no dia 28 de agosto. Inicialmente a ideia principal era a representatividade, que é o que a gente demorou um tempo para poder conseguir atingir, que era, por exemplo, a gente participou da Força Tarefa junto com o prefeito aqui da cidade de Itapema, com o PROCON, com o Ministério Público, Sim. o Dr. Rodrigo, promotor, com o juiz da cidade, com o cartório, com o Sinduscom, com o Cresci. Aí fomos para Porto Belo, reunião com o prefeito Joel, procuradora do município Gilmara, o Johnson, o PROCON, aí aí o pessoal da CIP, o pessoal do Cresci, lá. Fomos para Tijucas, a mesma coisa. Para quê? Para cuidar do nosso mercado. Chegou um momento que o nosso mercado começou a vir entrantes de tudo quanto é lado, na construção civil, e começou a entrar aqui, e aí aquela coisa, a gente tem que começar a cuidar, porque daqui a pouco tem construtoras boas, mas tem construtoras ruins. Sim. Né? Então, vem gente de tudo quanto é lado, né? Vem o bom e vem o ruim. Vem o corretor bom, vem o corretor ruim. E tem, como qualquer, na sociedade, né? Tem gente que joga a regra do jogo e tem outros que fora do jogo, né? Exato. Então, e aí isso tem que cuidar. Então, esse é um movimento que não parou, né? Não parou. Daí, assim, ontem a gente até estava falando de novo. Agora nós temos que começar a apertar de novo a questão da força-tarefa aqui. Por quê? Porque é necessário. Só que é desgastante, porque é um negócio que a gente não tem a força do povo. Porque é aquela coisa assim, quem fiscaliza o mercado? Né? Vamos falar em autarquias. O Cresci fiscaliza corretor. Isso. A prefeitura fiscaliza o quê? Uma obra ou outra, se está fora Sim. um tapume, se está fora alguma coisa ou outra. O Sinduscom não fiscaliza a consultora. Não é obrigação dele fiscalizar a consultora. O Cresci não é obrigação dele fiscalizar a consultora. O Cresci, a obrigação dele é fiscalizar corretor. Então, a gente tem que cuidar. Quem é responsável hoje por fazer isso, né? Vamos falar assim, que sobrou para quem? Para o PROCON, o doutor Eduardo, aqui. Sim. Né? Lá a doutora Gilmara, não sei como é que está a questão Porto Belo. de Porto Belo. Mas aqui, hoje, é o doutor Eduardo. Mas precisa que Tem uma relação de infra. consumo ali, né? Exato. Então, e tem que ter infra para isso. E a gente tem infra para isso. Daí, de novo, tem que... A infraestrutura, né? Pessoas para isso. Equipe, carro, dinheiro, verba, né? Tá lá o doutor Rodrigo o tempo todo pensando, né? O doutor Rodrigo e o doutor Leonardo agora, Sim. pensando em como fazer com taxas e tal, para isso. poder ajudar o município Então a fazer isso, é como você falou, é uma espécie de dever de casa, né? Bom, se a gente quer melhorar, começar pela fiscalização. Exatamente. Né? Se todo mundo está cumprindo, digamos, a regra do jogo, a legislação pertinente. Aí. Exato. Então, E aí, necessário. para isso que a gente começou a Ciesc, lembra? Então, a Sim. ideia era, lá atrás, quando a gente começou, a gente falou nisso. Agora, a gente começa uma nova etapa, que é a etapa do ensino. Sabe? Demora um tempo para tu poder, porque a gente inaugurou em agosto, mas de fato a gente começou a atuar em janeiro.
Sim. Olha a diferença. Em janeiro desse ano que a gente começou a atuar. Então, a gente começou a parte de representatividade. Agora a gente está começando a parte da painel, aula, treinamento, entendeu? Então, por exemplo, vou dar a gente falou lá no evento, mas aqui acho que a maioria não sabe ainda. No dia 25 de agosto, em vez de a gente fazer uma festa, a gente vai fazer um evento. Em vez de fazer uma festa, né? Uma balada, uma festa, bebida e tal, a gente vai fazer uma palestra. Boa. Tá? E aí a palestra primeiro, a gente vai disponibilizar primeiro os convites para os associados. Claro. É uma parceria forte com o Cresci. E aí depois para os associados ao Cresci e tal. Vamos trazer quem? Caio Coppola. Para falar o quê? Política e economia. Cara, é o momento. Entendeu? Então, a gente não podia fazer uma festa e deixar política e economia fora da vida do corretor. Certo. Fora da vida do mercado imobiliário. Então, vai ser lá no Plaza, vai ser aberto ao público, não vai ser cobrado nada. O que a gente vai pedir é 1 quilo de alimento para poder fazer uma doação, depois de escolher uma entidade lá, levar uma doação. Essa é a ideia. Mas aí a gente começa a fazer. Daí, por exemplo, agora tem um treinamento, acho que era para ser dia 5 de agosto, o Luciano até vai mudar a data ali, por causa de um conflito que o Sicredi agora vai fazer uma reforma lá nos auditórios, e aí a gente vai mudar a data do treinamento. Mas, esse é um treinamento que vai ter, mas no dia 25 de agosto, uma segunda-feira, já vai ter esse evento que é o aniversário da SESC. Lógico, a gente está convidando as autoridades, vai convidar o governador, espero que ele venha, você entendeu? A gente convida. Por quê? Porque aí é um ato formal, mas uma palestra junto, né? Então vamos comemorar esse momento, só para tu saber um pouquinho do que a gente está fazendo, o que é o que está acontecendo. Da dinâmica da associação. E uma associação forte, é como eu falo dos bairros, né? Associação de moradores forte, o bairro é forte. Se a associação dos corretores e imobiliárias realmente continuar e se fortalecer cada vez mais, a regra do jogo vai ser muito mais respeitada. Não sei se você vai concordar com isso. Concordo. E os próprios representatividade é isso. E aí, automaticamente, você vai acabar se atualizando mais, se profissionalizando mais, e a gente vai aumentar o sarrafo aqui na cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo? Pode ser, Lívia? A gente vai voltar para o segundo tempo do nosso debate aqui. Debate não, esse bate-papo legal. Quero falar mais essa situação do painel, porque eu sempre cobro aqui. A iniciativa privada tem que estar de mãos abertas aí pro público, né? Para a administração pública. Sim. Basta saber se a administração pública quer isso, né? E tem que querer, né, Ney? Ela precisa. Ela precisa, né? Mais do que querer, ela precisa. E esse assunto nós vamos, depois do intervalo, vamos aprofundar mais. Show. 7h14, estou com o Ney Santos, da SESC, Associação dos Corretores e também imobiliárias, né, de Santa Catarina. Pois não, só preciso dar um recadinho dos nossos amigos lá da MedMed, Tanaka. Opa! Porque tá rolando uma live lá da MedMed às 7 da noite. A Mari tá? lá, o Rodrigo também. Quem mandou pra mim aqui foi o Rodrigo. São descontos exclusivos em Skechers e usa Flex. E aquele bate-papo gostoso com a galera da MedMed. Então, para você garantir produtos de extrema qualidade, com preço especial, entra lá no Instagram da MedMed Hospitalar, tá? E compra e faz as tuas comprinhas lá. E as lives da MedMed é sensacional, viu? Vale a pena, tá, gente? Tá começando, né? Tá dado o recado, meninos. Valeu, bacana mesmo. O Ney aqui da SESC, nós tivemos um painel e falamos aí das autoridades que estiveram lá, o secretário de Planejamento. Aliás, uma coisa eu tenho notado, o Daniel é muito participativo, ele gosta, ele vai mesmo. Eu acho que quem está no poder público, né, especialmente o executivo, ele tem que estar à disposição, senão não é servidor público, né? Quando ele assumiu, logo depois a gente estava numa conversa e ele participou do painel de março ali, ele foi assistir o painel de março que era sobre incorporação. Lembra que a gente fez em março com o doutor, agora eu não lembro, mas era o doutor Rodrigo também, se eu não me engano, o doutor Rodrigo Ferraz, que é lá com direito imobiliário e direito notarial lá de Floripa. E aí ele veio da OAB e ele veio fazer esse painel. E aí tava o Daniel lá, daí ele gostou da ideia, ele falou, pô, cara, temos que fazer um desse aqui pra gente poder se aproximar. E aí foi a situação. O que a gente falou, Daniel? É importante que tu entendas que a gente precisa estar fazendo essa coisa, como tu falou, aproximar o público
da administração pública. Até para saber o que a administração está pensando, o que ela pretende nos próximos 4 anos, né? Exato. Acho que é isso. Por exemplo, a Sesc hoje, sabe? Quando eu falo a Sesc, os corretores. Sim, os corretores, né? Sabe quais são os projetos, o que está sendo? Por exemplo, alargamento da praia, o engordamento da praia, mobilidade urbana, a gente cansa de falar todos os dias aqui. E isso é algo. Essa foi uma das brigas minhas, né? Quando eu falo briga no bom sentido, e eu falei isso para ele, ó, tu tem que ir lá para apanhar. Aliás, me falar que ontem você falou que você estava brabo ontem lá. Não é que a gente tava bravo, é que é aquela coisa assim, ó. Tem pouco tempo, a gente fez, eram 4 painéis curtos, né? Sim. Então, nós falamos de master plan, a ideia era saber um pouco mais do master plan. Aí, do master plan, estava a doutora Catiane, se não me engano, a arquiteta, a arquiteta Catiane, e ela tinha, vamos falar assim, o painel junto com o Daniel para poder falar o que estava sendo feito pela cidade. Então, a mobilidade urbana, né? A questão do alargamento, o engordamento da faixa de areia, né? Como é que está a licença, porque teve que refazer as licenças todas de novo, um pouquinho do que eles pensam sobre a questão de trazer, né, quando o FIER estiver pronto, trazer de repente a ideia da faixa igual tem no centro, que é a beira-mar, né, igual tem Balneário Camboriú. Todo mundo acha lindo ir para Balneário passear, né? Fica na fila, passeando lá e tal. Sim. E aqui, vai fazer ou não vai? Quando é aqui, o pessoal reclama, né? Eu sempre falo aqui, não adianta a gente ter um engordamento, uma praia linda, maravilhosa, bem feita, mas não ter utilidade. E Exato. a principal dela é a mobilidade. Eu acho. É isso que está sendo vendido, né, Ney? Eu acho que é o que o corretor espera, sabe? E aí a gente ter, né, uma faixa de rodagem que seja do sentido do Porto Belo, sentido ao centro. Um local para que, por exemplo, aqui, que é uma demanda enorme, nós não temos onde andar hoje, que são os ciclomotores, né? As motocicletas, a bicicleta elétrica. Daqui a pouco atropela o transeunte porque fica grudado na calçada. Isso. Quando você sai ali, bobear, a ciclovia faz com que você seja atropelado. Isso é fundamental. Então, esse assunto foi muito discutido. Foi. Aí a gente até comentou isso, e aí a gente abriu um pouco. Daí o que acontece? Aquilo que o Daniel falou, olha, Ney, eu não consigo ter tempo aqui para poder, vamos marcar um dia só para que pudesse ser feito com consultores, arquitetos e engenheiros que queiram saber só sobre master plan. Marcar um outro dia só sobre plano diretor. Porque quando chegou... E o plano diretor? Vai. Aí, se não me engano, é o doutor Otávio, Otávio, agora... Estava junto com o Daniel, e aí ele estava falando sobre o plano diretor, porque o plano diretor também foi algo que foi mudado agora, os índices, né, as taxas, os índices vão continuar, né, os índices principalmente vão continuar os mesmos, só vão ter detalhes, mas se eu não me engano é em setembro, outubro, que já começa a valer com a nova outorga, que já começa a valer algumas coisas das mudanças. E aí a gente falou, né, teve uma hora eu falei assim, cara, tu falou 15 minutos, falou e tu não falou 1% do que a gente queria ouvir. Por quê? Porque é muita coisa, né? E aí a gente falou, e eu sei que muitos das pessoas que estavam no painel, Tanaka, queriam também ouvir mais, sabe? Também queriam saber mais como é que vai ficar a questão do cone, como é que vai ficar a questão onde pode ter flat, onde não pode, como é que é a história do flat, vai ter flat, não vai ter flat, quanto que paga de outorga, vai mudar alguma coisa, não vai? Todo mundo tem essas dúvidas, mas aquilo que eu falei, pessoal, primeiro, a ideia do debate não é polêmica, né? Quando o painel não é um debate, não é uma polêmica, né? A ideia é trazer um pouquinho do gosto e dizer o seguinte, olha, você agora está conectado com o corretor, com o arquiteto, com o engenheiro, com o construtor, agora montem vocês um evento só para vocês, né? Certo. A gente consegue unir não só a administração pública, mas como setores aqui da nossa sociedade? Você acha que a Sesc, eu sei que você sempre fala nisso, não só os corretores, mas com outras profissões, outros conselhos de classe, participação, por exemplo, nós temos aqui, o Rotary, Lions, nós temos a Associação da Meia Praia, da Meia Praia, as associações de moradores. Você acha que a gente consegue fazer isso? Por quê? Eu não consigo ver uma administração, por mais que ela tenha o prefeito, que ele é um impulsionador, ele é o líder, ele precisa... eu sempre falo isso, ele precisa ser o cara que puxe todo mundo também, né?
Mas ele precisa estar bem assessorado, claro. Mas sem a participação, eu sempre fui um defensor da sociedade em si, não para ir lá só para conversar, não, mas para fazer a coisa andar mesmo. Eu acho que brigar é igual família, cara. Todo mundo vai brigar, entendeu? Não, a gente não... Né, por exemplo, assim, eu não acho errado, por exemplo, alguns vereadores cobrarem, né? Não, explicações. O vereador tem que cobrar. Ele tem que cobrar, claro. ele tá lá para isso. A função dele é uma delas, é isso, e fiscalizar. Porque se fica todo mundo do mesmo jeito, acho que a unanimidade é talvez burra. É burra, É né? burra, é burra. Essa é a palavra correta. Acho que essa unanimidade é burra. Então, o que a gente tem que fazer? Eu concordo que, por exemplo, assim, eu acho que foi o momento de a gente trazer o Sinduscom junto. Você entendeu? Exato. Aliás, parabéns eu chamo ele de café porque, né? É o Rodrigo. O Rodrigo, até me desculpa, Rodrigo, mas é força de expressão com o Marcelo hoje, que é o Marcelo Cabeça, enfim, a mania que a gente tem, conhece todo mundo aqui. Mas há necessidade mesmo. O próprio Sinduscom, eu estou gostando, está participando. Eu conversei com o Rodrigo falou: olha, o Sinduscom quer participar também. E muitas vezes não é chamado. Então, que bom, o Sinduscom tem que participar. E assim foi muito legal, porque quando a gente chamou o Rodrigo, a gente falou assim: aí que foi a quarta parte do painel, né? O painel foi dividido em master plan, plano diretor, um pouco do Cresci para poder falar da responsabilidade civil do corretor, porque o corretor tem que cuidar com quem ele está vendendo, para quem ele está vendendo, e depois nós entramos com o Sinduscom. E aí, com o Sinduscom, a gente foi falar um pouco do que o próprio Ivan falou ontem aqui. A questão do reajuste do CUB, o indexador. E aí mas só que o Sinduscom também teve junto com a gente nesse apoio do painel em todo ele, entendeu? Então, a gente tomou café junto ali, conversou, porque, de novo, o Sinduscom, ele entende também, assim como a SESC, que não adianta a gente puxar para um lado político A ou B, porque no final da história é a cidade que sofre, não é uma entidade só, né? A gente tem que se unir mesmo. E essa união, e aí você vai falar uma coisa, o Ivan sempre comenta aqui, a gente tem duas situações. Hoje, se a gente, o que se pratica hoje, na maioria das construtoras hoje, é incabível o CUB. Não está dando nada, né? Se você for olhar ali, esse mês ainda deu por causa do por causa do dissídio, e algo tem que ser feito, né? Para quem está comprando, tá uma maravilha, né? Nesse momento, em termos de índice, né? Se você olhar... porque se você for olhar para o outro lado aí, não sei se vai concordar, né? Mas até isso tem que conversar, ou não? Tem que conversar, porque assim, eu já venho falando sobre CUB e tenho conversado, por exemplo, o Ivan, a gente já conversava sobre isso, outros consultores a gente já conversava sobre isso, tem o Marcinho, que é um conhecido nosso, a gente já falava sobre isso, a gente já falou isso com o Luciano, a gente já falou isso com vários consultores da cidade. E o que a gente olha? Se a gente pegar de 2020 a 2025, tá? Até março de 2025, isso foi falado lá, o Rodrigo da Tático explicou que de 2020 a 2025, o SINAP, que é um órgão, né, é um índice do governo, certo? Que regula a parte de venda de imóveis, construção e tal, ele teve 39% acima do CUB. Quer dizer, o CUB não conseguiu entregar o reajuste necessário para as construtoras no mercado imobiliário. E nesse tempo o aço subiu, o concreto, o aço, a esquadria, a mão de obra, o fio de cobre, né? E aí a gente vai olhar o vidro, e aí quando a gente vê, mas Ney, tu tá defendendo a construtora? Não, eu tô defendendo o mercado. Entendeu? Por quê? Porque uma hora vai arrebentar. Exato. Então, assim, quando a gente fala que o CUB, e infelizmente as construtoras, quando fizeram a entrada do projeto, eles pagam na prefeitura, seja uma outorga, ou seja, toda a documentação, paga em cima do quê? Do CUB médio. Só que o CUB médio, por exemplo, na inflação, na época da pandemia, que a gente está falando, né? Sim. 40% abaixo. Ah, mas subiu um monte. Sim, mas o material subiu muito mais. Muito mais. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que ver o seguinte: será que não é isso que está, de repente, deixando o mercado com a luz, o amarelo ligado? Entendeu? E nós temos outra situação, que é a questão tributária, né? A partir do ano que vem. Verdade. E isso, o Ivan tem alertado aí. É que o Ivan é um dos profissionais que ele, além de ele estudar bastante sobre isso, ele tem um outro detalhe, ele contrata boas assessorias, né? Então ele vai lançar um produto, ele
Ele vai lá e faz o quê? Ele manda fazer um estudo de mercado. Por exemplo, eu vou comentar contigo uma das coisas que eu não vejo aqui na cidade. Por exemplo, a Urbis em Curitiba, né? Sim. Eu morei muito tempo em Curitiba. A Urbis, ela tinha pessoas em esquinas mostrando quantos carros viravam para a direita, quantos carros viravam para a esquerda, quantos pedestres passavam. Isso nos Estados Unidos, para tu montar uma loja, o cara manda fazer um estudo. Aqui, a gente às vezes tem que começar a entender que não adianta a gente querer travar uma rua, mudar o sentido, fazer um negócio, fazer outro. E aí, como é que vai ficar aquele comércio, né? Por exemplo, a gente estava conversando, eu e o Joel, esses dias atrás estava no podcast com o Joel, o prefeito, e aí a gente estava lembrando que na época de 2016, se eu não me engano, foi quando o prefeito de Porto Belo fechou o centro da cidade, lembra? Rapaz, ele acabou com o comércio todo do centro, sabe? Até hoje tem gente brigando na justiça contra a prefeitura, quer dizer, tem que ser com bom senso. Talvez as pessoas queiram um master plan para rápido, mas tem que entender que às vezes a gente não pode mudar de uma hora para outra. A prefeitura tem anunciado que esse estudo, por isso que ele está sendo demorado, né? Parece para final do ano. Para final do ano, é justamente isso. Vai ter a parte que vai contar as esquinas, vai ter tudo isso, né? Fora outros aí. E a questão da mobilidade, porque eu acho que nós estamos hoje, por exemplo, ontem e hoje foi 2 dias parado na BR. E a gente faz o quê? As pessoas desviam por dentro de Itapema. A nossa principal avenida, agora, como a gente costuma falar, a nossa principal avenida é a BR-101. É verdade. Né? Porque ela rasga a nossa cidade. Ou ela já estava antes e nós fomos entrando aqui. Né? Do outro lado, Morretes, do lado de cá, do lado de lá, quando eu estou lá é do lado de cá, enfim. A cidade cresceu em torno da BR-101 e se tornou a nossa principal avenida. O Master Plan prevê muito essa questão e eu acho que isso a gente tem que começar a pensar, tá? Paço municipal, toda a infra da cidade, de repente um auditório bom, sei lá, seja o que for, começar a botar do outro lado. E outra, Ney, concentrar mais, você falou uma coisa boa, em grandes cidades aí você tem um centro administrativo, onde você tem um local e pronto, né? Joga tudo para um lado, ou a maioria, seja no Praia Mar, senão, seja senão o cidadão começa a ir sai do Morretes, vem para vai para o centro, depois vai para meia praia, porque tem isso e aquilo, enfim. 7h33. Vamos para mais um intervalo aqui, rapidinho? Tem política, né? A gente até pode entrar com a vinheta depois da política. Eu vou pro último bloco aqui com o Ney. O papo tá bem bacana, mas a gente tem mais alguns assuntos para falar, só para fechar essa questão tributária. O que a gente está falando, que a partir do ano que vem, salvo alguma exceção aqui, muita coisa vai mudar. E em resumo, não só as construtoras, mas principalmente os corretores imobiliárias vão pagar mais. Vão pagar mais e mais do que isso. Nós, como corretores, nós temos que começar a orientar os nossos clientes. Como é que ele vai comprar, né? Você falou bem, boas assessorias, hoje um contador e um advogado são fundamentais. Verdade. Porque dependendo da compra, o cidadão consegue fazer uma compra e pagar um imposto justo. Sim. Agora, dependendo do que ele faz com o dinheiro, dependendo do que ele vai comprar, tanto a própria construtora como o cidadão que é o cliente, vão levar ferro, né, gente? Infelizmente, estou sendo bem claro. E a gente tem que entender que, assim, para muitos, isso talvez seja para você que está lá longe da gente aqui agora. Talvez você está fora do Brasil, talvez isso seja até sirva como um corte, mas vamos lá. Para quem for, para qualquer corretor da cidade, mas principalmente para você que é comprador, que você quer investir, entenda, esse ainda é o momento, porque as construtoras vão repassar esses, ele vai repassar, cara. Então, assim, e hoje é o momento, porque a gente, até Ivan brinca muito disso, que ele fala assim, compre no barulho de canhão e compre e venda ao som de violino. Isso. Então, esse é o momento que de repente a política tá ruim, o mercado tá, mas estás pensando em blindar, estás pensando que de repente tens um dinheiro, traz para cá que ainda é oportunidade. A consultora vai fazer algo agora que talvez não vá fazer depois. Não que não teremos, né? Mas vai ser mais difícil, né? Mas pode tipo ser assim, mais difícil. Um carro que talvez ele não aceitaria na outra condição, ele vai aceitar agora, numa condição vai aceitar agora. Agora, o importante, Tanaka, é que a gente entenda que além de imposto e tudo mais, o que é importante que a gente consiga trazer? Que o corretor comece a entender que quando a construtora começar a pensar em virar pós-chave, tirar o CUB, colocar um IPCA mais 0,6, mais 0,58, mais 0,79, cada uma escolhe o seu.
mas que o CUB não vai sustentar pós-chave para futuro, não vai. Tu entende isso? Então, assim, o contrato que foi fechado daqui para frente, Ney, mas tu tá trabalhando contra a gente? Não, eu tô trabalhando a favor do mercado, porque não adianta eu quebrar o quê? O vídeo que a gente fez lá atrás, que deu uma repercussão, falava do que? Da vaca leiteira, tu lembra? Isso, a gente não pode vender a nossa vaca leiteira, porque o construtor é que mantém a cidade funcionando. Então, se eu prejudico nesse momento o construtor, lá na frente, eu como corretor vou pagar por isso. E aliás, eu venho falando isso há algum tempo, o corretor tem que mudar a atitude, não pode ser simplesmente corretor, ele tem que ser um consultor hoje, um administrador e muitas vezes o cara que vai administrar a vida do seu cliente. Exato. Ele vai apontar, olha, vem por esse caminho aqui que você não vai ter erro. E não somente oferecer um produto, vender e tchau. Não é isso, né? 7h36, voltamos em seguida.